Agora eu quero que você observe. Isso está acontecendo uma vez a cada 3 meses? Está acontecendo uma vez a cada 9 meses? É tão estranho que até mesmo situações físicas acontecem exatamente da mesma maneira, dependendo de quão inconsciente você está, quão desestabilizado você está, você se torna acessível a esses ciclos. O processo espiritual está lhe dizendo como você pode se afastar desses ciclos. O mesmo padrão de coisas continua acontecendo com o passar do tempo. O mesmo tipo de emoção, a situação pela qual passamos é a mesma. Como sair desses padrões na vida? Então, é bom que você pelo menos notou que os mesmos padrões estão acontecendo, se repetindo. A maioria das pessoas nem percebem isso. Elas continuam repetindo os mesmos ciclos em cenários diferentes e acham que estão bem. O bom com você é que pelo menos você está notando isso. O cenário pode mudar. O cenário da vida mudará de qualquer maneira. Da última vez que alguma bobagem aconteceu com você, você estava na escola. Quando aconteceu novamente, você estava na faculdade, então o cenário era diferente. Na vez seguinte, você estava trabalhando. Na vez seguinte, você estava casado. Mas as mesmas coisas estão acontecendo se você observar a sua vida atentamente. Suponha que você vá para Coimbatore. Do Ishi Yoga Center, você viu do lado de fora Semedo. Você sabe que existe Semedo? Semedo não. Irutupalam, esse é um bom nome. Irutupalam significa fosso escuro. Então você estava indo para Coimbatore, chegou em Irutupalam, e você olhou em volta e seguiu. Agora não tem perigo, fizeram uma ponte. Houve um tempo em que você tinha que passar por, você sabe, águas perigosas. E você estava dirigindo feliz em direção a Coimbatore, de novo chegou em Irutupalam. Ah, de novo Irutupalam, tudo bem, má sorte. E de novo você continua dirigindo, passa um tempo, de novo chega em Irutupalam. Ah, sei lá. Você sabe, coincidência? De novo chega em Irutupalam. Você deve saber que você está em Irutu. Se por 4 vezes a mesma cidade passa no caminho para Coimbatore, isso significa que você está andando em círculos. Isso significa que você não está indo a lugar algum, não é? Se você estiver vendo a vida humana apenas enquanto corpo, sim, o corpo está indo para algum lugar, nós sabemos para onde. Você sabe para onde seu corpo está indo? Para onde seu corpo está indo? Para o túmulo. Quer seja lua cheia ou lua nova, quer seja noite ou dia, o corpo está indo. Veja, 10 segundos mais perto do túmulo, 20 segundos agora. Enquanto eu estou falando, fisicamente você está se aproximando do túmulo. Isso é tudo que está acontecendo. Se você existir aqui como uma entidade física, é só isso que está acontecendo. E se você existe aqui apenas como uma entidade física, lentamente você verá que a vida será uma brincadeira, depois ela se torna prazer, depois se torna tantas coisas, depois todas as articulações doem e depois fica aterrorizada, porque ela está chegando ao fim. A vida física, ela é uma progressão. Você não precisa passar por isso para saber. Você tem inteligência suficiente para sentar aqui e ver. Mas a nossa sorte é que nós não somos apenas físicos, temos outras dimensões em nós. Em termos de seu estado mental, ele pode continuar crescendo ou ele pode seguir em círculos. Em termos de seu estado emocional, ele pode continuar crescendo ou pode seguir em ciclos. Outras dimensões das quais você pode não estar ciente ainda, mas mesmo nelas, você pode seguir em ciclos ou pode ir a algum lugar. Agora, quando você disse, eu notei que minha vida está acontecendo em ciclos, você está essencialmente falando sobre as situações ao seu redor. Mais do que isso, você está falando sobre seus próprios estados mentais e emocionais passando pelos mesmos ciclos. Algumas mulheres, com todo respeito estou dizendo isso, algumas mulheres
podem observar isso melhor do que os homens, porque seus ciclos mentais e emocionais são mais curtos. Todo mês, em uma certa época do mês, pelo menos muitas delas, passam por um certo nível de estados mentais e emocionais que são repetitivos. Porque todo mês isso se repete, elas sabem claramente que está acontecendo por causa disso. Por causa de uma certa situação fisiológica, isso está criando uma certa situação psicológica. É algo que elas podem claramente notar. Mas, infelizmente, você não tem ciclos menstruais. Eu estou dizendo infelizmente porque se você tivesse um alerta tão forte, você não deixaria de perceber. Já que seus ciclos são de uma forma diferente, você pode fechar seus olhos para isso. Você pode passar pela vida da mesma maneira, sem notar isso. As mulheres são abençoadas porque elas não podem deixar de notar. Elas conseguem perceber que isso está acontecendo com elas. Os homens têm que estar muito mais atentos, precisam trabalhar muito mais, porque senão você pensará que está indo para algum lugar, mas em todas as vezes você está indo para Irutupalam, 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 pensando que está indo a algum lugar. Fisiologicamente, há um forte alerta no corpo feminino. O forte alerta que está presente no corpo feminino não é uma maldição, é uma bênção se você souber como usar isso, porque toda situação volátil, toda situação desestabilizada é uma possibilidade de mudança. Quando existe um processo definido, você não pode mudar as coisas tão facilmente. Quando existe uma desestabilização periódica do sistema, existe uma grande possibilidade de mudança. Mas, enfim, se você está passando por ciclos, tudo neste sistema é cíclico, não é? A Terra está girando em ciclos, a Lua está girando em ciclos, tudo é cíclico. Se você não se posicionar com um certo nível de atenção, um certo nível de determinação e um senso de ir a algum lugar, você naturalmente se tornará parte dos ciclos. Existem vários tipos de ciclos acontecendo. O ciclo mais longo que está acontecendo aqui é de 144 anos. Uma vez a cada 144 anos, certas coisas acontecem no sistema solar, para as quais temos, em 144 anos, nós temos um Kumbh Mela. Nós tivemos a sorte de testemunhar isso em nossas vidas. O próximo ciclo é de 12 anos e 3 meses, que todos nós veremos. Os outros são bem mais curtos. Existem ciclos de 3 anos, ciclos de 18 meses, 16 meses, existem outros tipos de ciclos, todos esses ciclos. Dependendo de quão inconsciente você está, quão desestabilizado você está, quão desfocado você está, você se torna acessível a esses ciclos. Se você estiver completamente disperso, você se torna acessível ao ciclo menor. Se você estiver um pouco focado, você se torna acessível aos ciclos mais longos. Mas todo mundo está sujeito a esses ciclos. Esses ciclos podem significar uma amarra, ou esses ciclos também podem significar transcendência, que de um ciclo de vida a outro, você transcende ou você repete o mesmo ciclo. Isso depende de quem você é. Quando tantas pessoas... A diferença entre astrologia e espiritualidade é apenas isso. Esse é um assunto impopular que eu vou abordar. A astrologia está tentando lhe dizer como esses ciclos lhe prendem. O processo espiritual está lhe dizendo como você pode se afastar desses ciclos. Nós não estamos negando os ciclos. Seria estúpido negar os ciclos. Os ciclos definitivamente existem, mas estamos olhando para as possibilidades de como você pode escapar desses ciclos. Se você vive de acordo com os ciclos, estando consciente dos ciclos, sua vida terá certa equanimidade, certo nível de sucesso, certo nível de bem-estar, certo nível de prosperidade. Se você quebrar o ciclo, se você estiver constantemente procurando como se libertar do ciclo, você está procurando por sua libertação. Você está buscando apenas bem-estar ou está em busca da libertação? Essa é a questão. Você deve viver de acordo com isso. Então, agora mesmo, se sua vida está andando em ciclos, repetitividade, que você está repetidamente indo para Irutupalam,
Você entende que não vai chegar a lugar algum assim? É hora de mudar o padrão. Agora eu quero que você observe. Isso está acontecendo mensalmente? Tem certeza que para você não é mensal? Está acontecendo uma vez a cada 3 meses? Está acontecendo uma vez a cada 9 meses? Isso está acontecendo uma vez a cada 16 a 18 meses? Isso está acontecendo uma vez a cada 3 a 3 anos e 3 meses? Isso está acontecendo uma vez a cada 12 anos. Eu quero que você perceba isso. Agora não comece a imaginar todo tipo de coisas, mas está acontecendo, você entende? Está simplesmente acontecendo, quer você seja capaz de perceber isso ou não, está acontecendo. Não está acontecendo apenas com suas situações mentais e emocionais. Se você estiver consciente, até as situações físicas à sua volta se repetirão. É tão estranho que até mesmo situações físicas acontecem exatamente da mesma maneira. Se estiver se manifestando a cada 3 meses, podemos estender para 9 meses. Se estiver se manifestando a cada 9 meses, podemos estender para 18 meses. 18 meses podemos estender para 3 anos, podemos estender para 12 anos. Ou podemos estender para 144 anos. Ou, acima de tudo, em vez de tentar se esquivar desses ciclos, podemos conduzir esses ciclos. Eu tenho conduzido meus ciclos. Cada vez que chega, minha vida muda. E ela vai mudar drasticamente nos próximos 4 a 6 meses. Namaskar, Sadhguru. O meu nome é Rito. Minha pergunta é, o que, segundo você, é ser bem-sucedido em espiritualidade? Em espiritualidade ou na vida? Em espiritualidade. E eu conhecerei isso antes de morrer? Veja, o que todas essas ideias inventadas sobre o que é espiritualidade, o que aconteceu é que as pessoas pensam que se elas estão buscando Deus, elas são espirituais. O que você precisa entender é que você já fez uma suposição e então você está tentando concretizar a sua suposição. Você quer que um guru lhe diga, sim, Deus está lá, busque-o. Buscar significa isso, que você não sabe se Deus governa essa existência ou se o diabo governa essa existência ou se ela é simplesmente não governada, como a Índia. Você não sabe. É por isso que você quer buscar? Você está buscando significa que você não sabe e você quer saber. Se alguém há de ser bem-sucedido, como eu disse anteriormente, a coisa mais importante é que sua inteligência não se identifique com nada. Porque a natureza do intelecto é essa. No momento em que você assume uma identidade, seu intelecto trabalhará duro para proteger essa identidade. Você só precisa dizer a si mesmo 3 vezes, eu sou indiano. De repente, tudo que é indiano parece legal, tudo do outro lado da fronteira não parece legal. Você só precisa dizer a si mesmo, eu sou isso, e imediatamente ele apenas protege aquilo e nada mais. Essa é a natureza do intelecto. De fato, esse é o trabalho do intelecto, porque o intelecto é uma ferramenta de sobrevivência. O intelecto não é a inteligência suprema. Infelizmente, porque estamos muito sob influência europeia, e lá alguém disse... penso, logo existo, nós simplesmente a perdemos? Na Índia, no sistema iógico, não atribuímos muita importância ao seu pensamento, para começar. Então, uma vez que a razão pela qual não damos importância ao processo de pensamento é que ele só pode acontecer a partir dos dados limitados que você coletou. O que você chama de pensamento, qualquer que seja o tipo de pensamento que você tenha, é apenas uma reciclagem dos dados limitados que você acumulou. Talvez você pense sobre deuses, talvez você pense sobre prazer, sobre política, sobre dinheiro. São apenas dados que você tem, você está os reciclando, você não está tocando... Veja, você pode estar pensando, seja lá o que for. Então eu tenho dito, isso é uma coisa difícil de fazer com as pessoas. Eu estou constantemente lhes dizendo, se Deus aparecer em sua meditação, você só tem que ignorá-lo. Ah, mas Sadhguru, se Shiva vier, especialmente se ele vier. Porque Shiva está vindo
somente por causa das imagens de calendário que você já viu. Se você tivesse nascido em outro lugar, outro alguém estaria vindo? Então estes são dados antigos que estão sendo reproduzidos. Então o que quer que esteja sendo reproduzido, veja, você não pode pensar em Deus, você não pode pensar em dinheiro, não pode pensar em oceano ou em céu. Você só está reciclando os dados limitados. Portanto, não reconhecemos o processo de pensamento como uma grande forma de inteligência. Ele é um instrumento maravilhoso para lidar com a sua sobrevivência no mundo material. Mas se você deseja buscar algo, há outras dimensões de inteligência dentro de você, para colocar de maneira muito simples. Hoje à tarde, o que quer que tenha comido no almoço, digamos que você comeu um chapati. O chapati se transforma numa mulher maravilhosa como você? Porque você comeu o chapati. Se o Suhel comer esse chapati, ele se tornará um homem. Se um cachorro comer isso... Mas eu sou um homem. É por isso que eu estou dizendo... Ah, tá bom. Você não está me entendendo. O que estou dizendo é que, se um cachorro comer o chapati, ele se transforma num cachorro. Então você acha que é um chapati muito inteligente? Não. Isso é programado. Em seu sistema há um certo volume de memória e inteligência que é capaz de transformar um simples chapati num ser humano. Quando eu digo num ser humano, eu estou falando do mecanismo mais complexo do universo de que temos conhecimento. Podem existir outros, mas este é o mecanismo mais complexo do universo de que temos conhecimento. Com o que você fabricou uma máquina tão complexa? Com chapatis, bananas, dal, isso e aquilo? Praticamente qualquer coisa que você come se transforma. Portanto, existe uma inteligência dentro de você que é a própria fonte da criação. Em vez de encontrar acesso a isso, você está muito perdido em seu próprio processo de pensamento. Uma vez que você se perde em seu processo de pensamento, suas identidades se tornam super fortes. Quando elas se tornam super fortes, você tem um senso de confiança, mas toda a sua clareza desaparece. Infelizmente, os próprios fundamentos das chamadas religiões do mundo têm a ver com construir confiança. Não se preocupe, Deus está com você. Sabe, há alguns anúncios bancários, você sabe, eu estou com você. Você sabe como um banqueiro está com você? Portanto, este é um processo de construção de confiança, mas confiança sem clareza é um processo desastroso. O que você precisa é de clareza. Confiança significa que você não pode ver, mas você está confiante. Este é um caminho perigoso de seguir. Isto é o quê? Este é um desastre recorrente. Veja, não são precisos milhares de anos para descobrir aspectos simples da vida. Estou dizendo, agora, Suhel está enfrentando essas coisas, raiva, ódio, todo tipo de preconceito contra os outros, com grande veemência a respeito disso. O que estou dizendo é, estas são coisas simples em um ser humano. Depois de milhões de anos vivendo aqui, se você não consegue descobrir qual a maneira de estar fora disso, obviamente, seu intelecto não está indo bem o suficiente, não é? Você precisa de outras dimensões da inteligência? As pessoas me perguntam, Sadhguru, todos os outros gurus estão fazendo tantos milagres, você não faz nada? Eu digo, você quer que eu puxe um pombo do meu bolso? Se eu fizer isso, você terá um pássaro e eu terei um bolso cagado? Mas não, vamos ficar com isso. Mas você reconhece que existem muitas dessas pessoas que estão realmente fraudando as emoções de uma grande parte da população fazendo esse tipo de bobagem? Veja, a corrupção não é uma prerrogativa apenas de pessoas espirituais. Há políticos corruptos, há advogados corruptos, há policiais corruptos, médicos corruptos. Há corrupção em todos os tipos de profissões, certo? Ela entrou em todas as esferas da vida. É só que, quando uma pessoa que afirma ser um guia espiritual ou um guru se torna corrupto, ele se destaca de forma gritante, porque hoje, se você for a uma delegacia de polícia, você está esperando que ele seja corrupto, infelizmente. Se ele não for corrupto, você fica surpreso. É aí que você fala, ai meu Deus, eu fui à delegacia, o cara não pediu dinheiro, ele fez o trabalho para mim, entende?
Mas quando você vai a um médico, se ele é corrupto, você fica um pouco ferido porque você colocou o seu eu físico nas mãos dele. Mas quando você vai a um guru, você coloca toda a sua vida nas mãos dele. Se ele é corrupto, você fica profundamente ferido, certo? Portanto, a integridade necessária para executar diferentes níveis de atividades é definitivamente mais exigida quando se investe mais confiança nisso. Mas, infelizmente, o empreendimento espiritual começou. Ok? É um empreendimento. Se você ler 2 páginas do Gita, você pode se tornar um guru neste país. Você não precisa ler a coisa toda, 2 páginas e repetindo as mesmas 2 páginas num idioma que outras pessoas não entendem. Você se tornará um guru? Então, sobre ter sucesso com seu processo espiritual, isso é tudo o que você precisa fazer. Esta noite, quando você for para casa, sente-se na sua cama, olhe para si mesmo, o que é você e o que você acumulou, ok? Você tem um lar, você o acumulou, você tem pessoas, você as acumulou, você tem roupas, você as acumulou, você tem um corpo, você o acumulou, o conteúdo da sua mente, você o acumulou. Veja, antes de ir para a cama, feche seus olhos e veja se você pode manter tudo isso de lado, ainda que intelectualmente. Apenas tente manter isso de lado e vá para a cama todos os dias. Você verá que um dia você acordará de uma maneira que não acreditava ser possível, verdadeiramente acordado. Eu tinha essa crença, ou na verdade, eu talvez tenha sido obrigada a acreditar em todo esse conceito de uma vida, um parceiro. Mas agora, quando eu vejo ou observo, todas as relações monogâmicas parecem não existir mais. A ideia toda desapareceu. O que você pensa disso? Não desapareceu. Talvez na JNU tenha desaparecido. No resto do mundo ainda não desapareceu, mesmo que você vá para os Estados Unidos, onde parece haver tanta promiscuidade, mesmo lá, quando as pessoas se casam, elas acreditam que é para toda a vida. Mas claro, 2 anos depois a vida acaba. Isso é outra história, mas quando eles se casam, eles acreditam que é para toda a vida. É por isso que eles investem nos diamantes. Eles acham que é um investimento para toda a vida. Eles estão investindo nisso, mas, infelizmente, por todo tipo de coisa, as relações vão mal. E uma razão pela qual elas vão mal tão facilmente é porque as pessoas estão se encontrando muito mais tarde em suas vidas. Veja, quando as pessoas se encontravam muito mais jovens, quando suas personalidades não estavam concretizadas, elas se encontravam cedo, 17, 18. Então, 2 pessoas se tornavam uma pessoa, muito facilmente. Agora elas se encontram aos 30. Agora, ambos estão concretizados, 2 blocos de concreto. Mas estou vendo, os jovens, se eles se casam, eles ficam juntos. Se as pessoas se casam com mais de 50 anos, elas se aguentam porque amoleceram novamente e se concretizam novamente. Entre 30 e 50, é um pouco como um bloco de concreto, sabe? Forte persona. Agora, o atrito acontece. Bem, se eles forem sábios, encontrarão algo além. Monogamia e poligamia, ou qualquer outro tipo de gamia, se você quiser ver. Uma coisa importante que precisamos entender é... Você sabe, estamos todos aqui. Você e eu estamos aqui. Isso significa que um homem e uma mulher se uniram há algum tempo atrás. Talvez você pense, eles são pais, sabe? Eles não amam, não fazem sexo, não fazem nada. Só porque um sacerdote proferiu um mantra, você nasceu provavelmente. Não, não é assim. Alguém teve uma necessidade física, então eles resolveram através do casamento. E estamos aqui. Quando você completa 18, você sempre passa a ser contra o casamento. Mas quando você tinha 3 anos de idade, você era a favor do casamento de seus pais. Quando você tinha 3 anos de idade, você não estava feliz que seus pais tinham um casamento estável? Olá? Quando você tem 18 anos, você pensa em sexo livre, em não casar e tudo mais. Mas, mais uma vez, se você completar 50 a 55 anos, então você vai procurar um relacionamento que dure. Então, cabe a você considerar, porque é a sua vida, a considerar se você quer viver uma vida na qual emocionalmente você está sempre procurando por alguém, ou
Você se estabelece de uma certa maneira que você possa usar sua inteligência e seu tempo para criar outra coisa. Sua pesquisa, seu trabalho, ou o que quer que você esteja fazendo. Se as emoções e o corpo estão ajustados, na verdade, sua capacidade de usar sua inteligência será muito melhor. Caso contrário, todos os dias você tem que andar por aí para encontrar alguém. Não vou fazer pouco caso disso porque me sinto tão mal. Nos Estados Unidos, pessoas que eu conheço, você sabe, milhares de pessoas estão envolvidas comigo agora. Pessoas com mais de 40, 45 anos, mulheres, eu digo. Pessoas maravilhosas, mas todas elas estão nisso. Hoje em dia, todas elas estão online. Do contrário, elas vão sentar em um bar e esperar. Alguém tem que vir buscá-las hoje. É terrível. Geração Tinder. Desculpa? Geração Tinder. Seja lá como você queira chamar. Quando uma mulher de 45 anos deveria ter sido amada e respeitada em uma atmosfera adequada, agora ela está sentada lá, procurando por um cara estranho que apareça em seu caminho, e ela vai fazer o julgamento nos próximos 10 minutos, quando ele lhe pagar uma bebida, ou um jantar, ou algo assim. Isso é trágico. Isso não significa que todos irão por esse caminho, mas você deve pensar no bem-estar maior. Antes de você quebrar uma estrutura social, você deve pensar se podemos substituí-la por uma estrutura melhor, em qualquer ponto de nossa vida, que todos entendam isso. Seja uma estrutura social, ou uma estrutura política, ou um arranjo psicológico na sociedade, seja o que for. Antes de quebrá-los, devemos pensar se temos um sistema alternativo melhor. Sem um sistema alternativo, se você quebrar a maldita coisa existente, que está funcionando razoavelmente bem, então a situação vai ficar louca. Você mencionou uma vez que uma grande população no mundo não é saudável, o que eles poderiam ser, simplesmente porque não entendemos algumas coisas simples. E essas coisas simples poderiam ser ensinadas e disseminadas com muita facilidade no mundo e compartilhadas com o resto das pessoas. Você pode lançar mais alguma luz sobre o que são essas coisas simples que podem nos tornar mais saudáveis? Havia um jovem médico uma vez. Ele foi até o seu colega veterano e disse ele tinha algum problema com certo diagnóstico de um paciente. Então o colega veterano disse, nervos e vômitos, é isso? Sim, mas não encontro nenhuma razão médica para ele estar no estado de nervos e vômitos. Então o colega veterano sugeriu, você pergunta se ele está jogando golfe. Se ele estiver jogando, você diz para ele parar. Se ele disser, não estou jogando, peça para ele jogar. Ele ficará bem. Saúde é assim. Realmente. Algumas pessoas estão sobrecarregadas de trabalho e elas têm problemas de saúde. A maioria das pessoas estão com pouco trabalho e elas têm problemas de saúde hoje em dia. Se você morasse aqui nesse planeta 200 anos atrás, fisicamente, você estaria fazendo pelo menos 20 vezes mais atividade do que você está fazendo agora. Fisicamente. Definitivamente, não é? Você teria caminhado para este lugar, teria feito tudo com suas mãos. Você estaria fazendo no mínimo 20 vezes mais atividade. Acho que estou errado, 100 vezes provavelmente. Alguns de vocês, 250 vezes. Então, se você estivesse fazendo tanta atividade, então eu teria dito, faça uma pausa, descanse um pouco. Agora, o corpo não foi usado. Somente usando esse corpo, você pode mantê-lo bem. Quando você diz saúde, você está falando sobre saúde física. Você deve usar esse corpo. Quanto mais você usá-lo, melhor ele fica. Uma das coisas mais simples sobre saúde é apenas usar o corpo. Se você usa o corpo suficientemente, o corpo tem tudo para criar saúde para si. Isso significa dizer, essa é a única coisa, nada mais vai acontecer comigo, eu serei perfeito. Eu diria que, se usássemos fisicamente o nosso corpo como deveríamos, eu diria que 80% das doenças nesse planeta desapareceriam. 80%.
Dos restantes 20%. Nisso, os outros 10% são devidos ao tipo de alimento que as pessoas estão comendo. Se elas mudam o hábito alimentar, os outros 10% desapareceriam. Isso significa que restariam apenas 10% de doença. Isso acontece por causa de uma variedade de razões. Uma é kármica, a outra pode ser atmosférica, e há outros aspectos que poderiam ter acontecido no sistema, que podem ser vistos. De todas as pessoas doentes, se 90% delas se tornarem saudáveis apenas usando o corpo e comendo a comida certa, 10% poderiam ser facilmente manuseadas. Mas agora, o volume de doenças é tão grande porque não comemos adequadamente, ou comemos muito adequadamente, e não usamos o corpo adequadamente. Ele manteve seu punho a apenas 3 polegadas do corpo do jornalista e... O homem voou e caiu na piscina porque você está usando o Manipuraka. O homem vai simplesmente voar. Bruce Lee, você já ouviu falar dele? Não, ele não era um yogi, ok? Ele fez uma demonstração, então um jornalista veio e perguntou, ele ainda não era tão famoso em Hollywood, ele tinha acabado de chegar em Hollywood, e as pessoas estavam comentando porque ele fez algumas demonstrações e ele era praticamente super-humano. Por isso as pessoas estavam comentando, um jornalista veio entrevistá-lo e perguntou, ok, as pessoas andam falando sobre tudo isso, faça uma demonstração do seu poder. Então, Bruce Lee disse para ele ficar em pé ali. Ele estava perto de uma piscina. A piscina ficava a quase 3 metros de distância. Ele estava em pé ali, a beirada da piscina está a quase 3 metros de distância. Ele disse, fique parado aí, e manteve seu punho a somente 3 polegadas do corpo do jornalista e... O homem voou e caiu na piscina. Um homem de 84 quilos voou e caiu na piscina com um soco dado a 3 polegadas de distância. Foi só isso? Não assim. Apenas... E pronto. Porque você está usando o Manipuraka? O homem vai simplesmente voar? Manipuraka pode ser móvel, mas isso não é uma coisa boa de se fazer. Algumas pessoas que praticam certos tipos de artes marciais estão tornando seus Manipuraka móveis a fim de demonstrar certas coisas. Isso não é nada bom. Uma vez que você aprende a mover seu Manipuraka de uma certa forma para fazer demonstrações e coisas desse tipo, tal pessoa não viverá muito tempo. Portanto, eu não estou dizendo que isso é somente em relação a ele. De qualquer forma, ele está morto, isso é fácil de dizer, não nesse contexto. Inocentemente, eles mostram essas coisas em algumas ocasiões. Existem yogis que movem seu Manipuraka e fazem coisas. Essas pessoas nunca se movem fisicamente. Elas ficam sentadas num lugar só. Uma vez que seu centro de manutenção se move, você não move seu corpo físico. Você fica sentado no mesmo lugar, sempre. Acho que em alguns desses filmes de artes marciais, inocentemente, sem saber o que é isso, eles mostram isso. Algumas pessoas idosas estão sentadas, alguém cai, mas elas estão sempre sentadas. Você já viu isso? Porque a pessoa que move seu Manipuraka não deve mover seu corpo. Se ela move o seu corpo, ela não durará muito. Ela precisa partir. Eu gosto do seu nome. Eu sempre gostei muito das najas. E se você não sabe disso, o veneno da naja também é um intoxicante se for usado de uma certa maneira. Por que a necessidade de intoxicação está crescendo na sociedade? Há muitas razões. Uma coisa básica é que as pessoas não estão mais lutando pela sobrevivência. Um grande segmento da sociedade saiu desse modo de sobrevivência. Quando as pessoas saem do modo de sobrevivência, elas precisam encontrar outras áreas de interesse e algo de envolvimento arrebatador. Se isso não acontecer, a necessidade de prazer e a necessidade de intoxicação aumentará naturalmente nesta sociedade. É por isso que é muito importante que, mesmo que os pais sejam ricos,
os filhos não deveriam conhecer a riqueza até chegarem a uma certa idade? Nesta cultura, até mesmo os reis mandavam os seus filhos para Gurukula, onde estudavam com outras crianças, onde todos viviam em condições bem básicas. Porque o senso de disciplina necessário, de envolvimento e de engajamento com a vida, precisa ocorrer antes que a riqueza entre na vida de alguém. Caso contrário, a riqueza se tornará um fardo que você carrega na cabeça. E é isso o que está acontecendo com essa geração. E a outra razão é porque, hoje em dia, ambos os pais estão, em grande parte, trabalhando. Nos primeiros anos, a criança não está recebendo a atenção necessária que ela precisa. Então, naturalmente, vários desvios acontecem. E não fazem atividade física suficiente. Quando você não gosta da condição física do seu corpo, então a única outra coisa que você vai gostar é da intoxicação. Se você não gosta da vibração e da vitalidade do seu sistema, então a intoxicação se torna o único caminho. E, atualmente, as drogas não são apenas intoxicação, elas também os fazem sentir vibrantes por algumas horas. Portanto, a geração, de forma maciça, está se movendo para esse caminho. E outra razão importante pela qual esta geração está indo em direção a essas drogas é que, em suas mentes, os céus que lhes foram prometidos estão desmoronando. Talvez ainda não consigam elaborar isso muito claramente, elas não têm a clareza ou a coragem para dizer isso, mas, por muito tempo, tem se controlado as pessoas dizendo que se você se abstiver de todas essas coisas, no céu tudo isso estará disponível em enormes quantidades. Agora os céus estão desmoronando, então eles estão tentando beber tudo por aqui mesmo. Portanto, desta forma, existem muitos aspectos. Fundamentalmente, não é necessário que um ser humano lute fisicamente por sua sobrevivência. Isso, por si só, aumenta a necessidade de intoxicação. Quais são as soluções? É muito importante para aqueles que têm filhos em fase de crescimento envolvê-los em esportes. Outras atividades que os envolvam com a natureza, como trilhas, escalada, natação, alguma atividade intensa e que tem envolvimento com a natureza ao mesmo tempo, arte, música. Eles devem se apaixonar por alguma coisa. Eles precisam aprender a conhecer os prazeres do seu intelecto, da sua emoção, da sua consciência. Quando uma pessoa começa a desfrutar dos prazeres da mente, dos prazeres do seu intelecto aguçado, dos prazeres da emoção, dos prazeres da sua consciência, então, se entregar aos prazeres do corpo, naturalmente isso cairá de forma drástica. Portanto, é muito importante que as crianças passem por uma variedade de atividades, envolvimento e um envolvimento intenso em várias coisas. Isso reduzirá a necessidade de álcool e de drogas, mas devemos entender isso, que hoje em dia isso está sendo fortemente comercializado e sinto muito, os filmes estão promovendo isso. Em todos os lugares é como se fosse uma coisa social, a menos que você beba, você não serve para nada. As pessoas me perguntam, Sadhguru, você bebe? Eu digo, sim, eu bebo água. Elas me olham como se eu fosse uma criatura estranha, só água? Sim, a bebida mais fantástica que você poderia beber é água, pois este corpo é feito de água, não de álcool. Este corpo é 70% água, definitivamente não de álcool. Mas, acima de tudo, eu sou um caso diferente, pois encontrei dentro do meu sistema, como sendo este a melhor fábrica de químicos, se você quiser se intoxicar, você pode gerar isso de dentro. Um tipo de intoxicação que deixa você embriagado e superconsciente ao mesmo tempo. Esse é o tipo de intoxicação que nós devemos apresentar às nossas crianças e aos nossos jovens. É por isso que estamos nos esforçando para levar a tecnologia do yoga para a vida de todo mundo. Se você entrar em certos estados dentro de si mesmo, conhecerá a intoxicação como nenhuma outra droga ou bebida seria capaz de criar. Ao mesmo tempo, você permanecerá superconsciente e isso fará milagres à sua saúde e ao seu bem-estar. É hora de aprendermos a fazer as coisas de uma forma tecnologicamente mais avançada.
Nós temos os meios para isso, para que as pessoas se voltem para dentro e conheçam os maiores prazeres da vida. Nós devemos fazer com que os nossos jovens experienciem isso. A menos que você dê a eles uma alternativa, eles voltarão para a garrafa, eles voltarão para a pílula. Neste momento, para ser saudável, você precisa de química. Para estar em paz, você precisa de química. Para ser alegre, você precisa de química. Para experienciar qualquer coisa dentro de si mesmo, você precisa de ajuda química. Então você tem que entender que quando uma geração usa química desse jeito, se 90% das pessoas começarem a usar produtos farmacêuticos e outros tipos de química diariamente, a próxima geração que nós produziremos será, em muitos aspectos, menos do que nós somos. Isso é um crime contra a humanidade. Todos nós devemos despertar para esse fato e fazer o que for necessário. Sua presença é motivo de alegria para nós. Se gostar do vídeo que está prestes a assistir, que tal se inscrever no canal e fazer parte da nossa comunidade? Sua participação é fundamental. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário. Estamos ansiosos para interagir com você. Pelo ângulo da moralidade? Para mim, a questão é apenas se isso funciona ou não. Porque, uma vez que viemos aqui como vida, toda vida, não apenas a vida humana, toda vida está aspirando a se tornar uma vida plena. Sim? Uma minhoca quer ser uma minhoca plena, um inseto quer ser um inseto pleno, uma árvore quer ser uma árvore plena. E é claro, um ser humano está aspirando a ser um ser humano pleno. Mas nós sabemos claramente o que é uma minhoca plena, o que é um inseto pleno, o que é uma árvore plena, mas não sabemos o que é um ser humano pleno. Seja o que for que você tenha se tornado, ainda existe um anseio dentro de você para se tornar algo mais, não é? Então, obviamente, você não sabe o que é um ser humano pleno. Então, quando você nem sabe o que é um ser humano pleno, como é que você ainda se coloca para dormir? Veja, qualquer tipo de entorpecente significa que de alguma maneira você está suprimindo a vida. Aquele que sabe como administrar seus próprios pensamentos e emoções, se você soubesse como manter seu pensamento e emoção do jeito que quer, você ficaria radiante ou tenso, ou infeliz, ou o quê? Eu estou perguntando, isso é uma pergunta. Se seus pensamentos e emoções aceitassem instruções suas, naturalmente você não se manteria no mais alto nível de prazer e experiência? Você se manteria, certo? Então, se você estivesse no mais alto nível de experiência interior, você gostaria de diminuí-la com álcool ou drogas? Não. Então agora, nossas mentes estão num estado em que estão causando uma enorme quantidade de estresse e infelicidade. Você quer um alívio, pelo menos no fim do dia? Se você beber durante o dia, será rotulado. Então, pelo menos quando vai para casa. Há um mês eu estava em Nova York com um grande grupo de pessoas e perguntei qual a porcentagem de pessoas na cidade de Nova York que pode se sentar à noite em paz. Não precisa nem ser em êxtase, apenas em paz, sem sequer uma taça de vinho. Eu estou tratando uma taça de vinho como uma dose mínima. Elas debateram e disseram 5%. 5% das pessoas podem se sentar em paz à noite sem sequer uma taça de vinho. Eu estava em Londres, entre um grupo muito proeminente de pessoas. Eu perguntei a elas que porcentagem de pessoas em Londres pode se sentar em paz sem sequer precisar de uma taça de vinho. Elas disseram menos de 1%. O que eu quero dizer é que o mundo inteiro está chegando lá. Você sabe por quê? Simplesmente porque o intelecto humano está ativo como nunca esteve antes. Nunca antes, na história da humanidade, uma quantidade tão grande de pessoas pôde pensar por si mesmas. Antigamente, seu sacerdote, seu sábio, sua escritura, seu guru, alguém pensava por você? Você não devia pensar? Em muitas culturas, se você pensasse, eles arrancavam a sua cabeça? Se você pensasse por si mesmo, para além do livro que estava lá, eles geralmente arrancavam a sua cabeça porque você seria um incômodo, sim ou não? Mas pela primeira vez na história da humanidade, mais do que nunca as pessoas estão pensando por si mesmas.
Quando você começa a pensar por si mesmo, a menos que algo seja logicamente correto, você não consegue engolir aquilo, não é? Algo chega até você, a menos que faça sentido, você não consegue engolir e digerir, não é? Mesmo no pior tipo de discussão que acontece entre as pessoas, você está assistindo ao debate presidencial e tudo mais, no pior tipo de discussão que acontece, para aquela pessoa aquilo faz sentido? Sim ou não? Em casa, marido e mulher, há uma discussão. Os dois pensam que o outro é um absurdo, mas internamente para eles faz sentido o que eles estão falando, não é? Então, a menos que seja logicamente correto, você não consegue engolir. Então, quando isso acontece com você, o que está acontecendo no mundo, já aconteceu com você e está acontecendo com a nova geração de forma ainda mais intensa, é que os céus vão desmoronar. Não é um pequeno acidente? Os céus estão desmoronando. Nesta geração, embora o céu já esteja desmoronando, as pessoas estão de alguma forma tentando mantê-lo ali, mas estou lhe dizendo, seus filhos vão derrubar o céu se ele não cair. Porque é assim, o que tem no céu? Vamos olhar para isso. Veja, no céu hindu, a comida é muito boa. Também tem bebida. Então, se você gosta de comida e bebida, você deve ir para o céu hindu. É o melhor lugar para se comer. O próprio Nala cozinha para você. No outro céu, tem damas de vestido branco flutuando nas nuvens. Se você gosta desse tipo de ambiente, deve ir para lá. Se você for para outro céu, terá problemas com virgens, mas não há bebida por lá. Então, se você gosta disso, vá para lá. Mas como você vai para lá? Qual é o GPS para se chegar ao céu? Aconteceu numa escola dominical no Alabama. O professor da escola dominical estava a todo vapor. A plateia não era de adultos, era de crianças pequenas, mas ele estava a todo vapor. Então, no meio daquilo tudo, da coisa toda, o professor perguntou, o que você tem que fazer para ir para o céu? A pequena Maria se levanta e diz, se eu esfregar o chão da igreja todos os domingos, vou para o céu? Ele disse, absolutamente. Outra garotinha se levanta e diz, se eu dividir 50% da minha mesada com meu amigo menos privilegiado, vou para o céu? Correto? E um garotinho se levanta e diz, se eu ajudar as pessoas necessitadas, eu vou para o céu? Correto? O pequeno Tommy, lá no fundo, se levanta e diz, você tem que morrer primeiro? Essa é a qualificação, sabe? Você tem que morrer primeiro. Quando você morre, dependendo da cultura a qual pertence, nós vamos queimá-lo, enterrá-lo, ou jogá-lo para os pássaros. Uma dessas coisas nós faremos. O que você chama de meu corpo é apenas um pedaço deste planeta? É melhor colocá-lo de volta lá quando tiver terminado? Quando você tiver terminado com este corpo, deve colocá-lo de volta na Terra, é a coisa mais ecológica a ser feita. Então, quando vai para o céu, obviamente, você não tem um corpo. Quando você não tem um corpo, o que você vai fazer com boa comida e virgens? Eu acho que não faz nenhum sentido. Então, eu estou dizendo, nos próximos 25, 30 anos, todos os céus desmoronarão. Já desmoronaram na mente da maioria das pessoas? Provavelmente a geração passada estava pensando de forma ativa em ir para o céu. Vocês estão assim um pouco... Vocês sabem que não vamos a lugar algum, mas você tem um pouco de medo de negar isso? A próxima geração negará ativamente? Sim ou não? Seus filhos negarão com toda certeza? Então os céus desmoronarão? Os céus podem desmoronar, mas a aspiração humana de experimentar algo mais não acabará. Quando esse anseio para experimentar algo mais se torna forte, a maneira como temos administrado esse anseio nos seres humanos é, não se preocupe se você está infeliz agora, mas se você não beber esta noite, quando for para o céu, os rios estarão cheios de vinho. Não em taças pequenas, nos rios,
Então, essa esperança, quando ela desmoronar, já está desmoronando e nos próximos 25, 30 anos desaparecerá no mundo. Quando isso acontecer, então as pessoas se voltarão para as substâncias químicas em grande escala. O movimento já é enorme em todo o mundo. Então agora, não é uma questão de moralidade, é apenas isso. Olhe nos meus olhos e veja, eu estou sempre chapado, mas nunca toquei em substância alguma. Mas eu estou o tempo todo chapado, todos nós estamos sentados aqui no mesmo salão, nós respiramos o mesmo ar, provavelmente nós comemos a mesma comida, mas neste momento, como eu estou internamente, eu não troco isso por nada no universo. Você me dá o mundo inteiro nada feito, porque isto aqui é maior do que isso, porque a experiência humana é gerada a partir de dentro. Se você assume o controle disso, você cria a experiência que deseja. Se você não assume o controle disso, acidentalmente você fica embriagado. Se a bebida funcionou bem, você fica embriagado, caso contrário, você fica outra coisa. Agora, se você assumir o controle da base de sua experiência, naturalmente causará a experiência mais agradável para si mesmo. Então, isso não tem nada a ver com bebida, não tem nada a ver com drogas. Isso tem a ver com... Você assumiu o controle da sua vida ou você é um acidente? Se você é um acidente, a ansiedade é natural, não é? Se você é ansioso, você quer de alguma forma reduzir a intensidade da vida, pelo menos à noite? Se isso não for possível, pelo menos no fim de semana você quer reduzi-lo um pouco? Veja, se a maior coisa que você tem em sua vida, nós deveríamos ser o ponto mais alto da evolução neste planeta, sim? Comparado a qualquer outra criatura, nós deveríamos ser o ponto mais alto da evolução. Neste ponto de evolução, uma coisa que nos aconteceu é que, veja, fisiologicamente, nós não somos tão robustos quanto outras criaturas, sim? A maior coisa que nos aconteceu é que nossa inteligência floresceu. Se nossa inteligência floresceu, verdadeiramente floresceu, então deveríamos, pelo menos, saber como tornar isto aqui absolutamente belo e agradável, não é? Se a inteligência floresceu, se você quer criar o mundo que quer, não é importante que pelo menos você seja capaz de criar a si mesmo do jeito que quer? Se nem mesmo o que você quer acontece dentro de você, como é que o que você quer vai acontecer na sua vida? Não se trata, para a maioria das pessoas, não é que as suas vidas não estejam acontecendo do jeito que elas querem, nem mesmo a mente está acontecendo do jeito que elas querem. Essa é toda a infelicidade. Aconteceu. Num determinado dia, uma moça foi dormir. Durante o sono, ela teve um sonho. No sonho, ela viu um homem atraente parado e olhando para ela. Então ele começou a se aproximar mais perto, mais perto. Ele chegou tão perto que ela podia até sentir sua respiração. Ela tremeu, não com medo. E então ela perguntou, o que você vai fazer comigo? O homem disse, bem moça, o sonho é seu. O que está acontecendo na sua mente é a droga do seu sonho. Nem mesmo o seu sonho está acontecendo do jeito que você quer, isso é um problema. Se o seu sonho estivesse acontecendo do jeito que você quer agora, você gostaria de beber? Meu Deus, isto aqui pode fazer muitas coisas para você. Você não precisa de nenhuma ajuda externa. Se o seu sonho pudesse ser exatamente do jeito que você quer, você poderia se sentar aqui, criando uma bem-aventurança absoluta para si mesmo? Sim ou não? Sim. Mas nem o seu sonho está acontecendo do jeito que você quer, é assim que é. Nem a máquina de sonhos está aceitando instruções suas. Então a única maneira é matá-la. Não, matá-la. Com entorpecentes, você está tentando matá-la? De alguma forma, você está tentando matá-la, não está? Colocá-la para dormir. Isso, em termos de evolução, é um passo para trás. Quando 90% da população do planeta bebem e usam drogas, digamos,
Você verá isso, a menos que façamos algo significativo nos próximos 15, 20 anos. Se fizermos algo significativo, isso pode mudar. Caso contrário, você verá nos próximos 60, 70 anos, 90% da população humana usarão algum tipo de substância química. 70% da população dos Estados Unidos supostamente estão sob medicação prescrita, 30% estão comprando nos becos, certo? As três principais indústrias do planeta são, armas e material bélico estão em primeiro lugar, produtos farmacêuticos em segundo, álcool em terceiro. Você é um beneficiário ou contribuinte? O álcool é a terceira maior indústria. Então, veja, leva você para a morte. Outro finge trazer você de volta. Outro é 100% morte. Essas são as três maiores indústrias do planeta, maiores do que a comida. Você pode acreditar nisso? A indústria de alimentos no planeta, no final de 2015, era de 7,6 trilhões de dólares. A indústria farmacêutica era de 7,2 trilhões de dólares. Agora acho que ela ultrapassou? Isso significa que estamos consumindo mais remédio do que comida? Fomos derrotados ou não? Com certeza fomos derrotados, não é? Então, provavelmente, daqui a 5 anos, a indústria do álcool será maior do que a indústria de alimentos? Isso significa que nós definitivamente fomos derrotados, não é? Então não se trata de por que eu não deveria curtir isso. Eu estou dizendo, se você quiser realmente curtir esta vida, por que você não quer curtir a bebida? Eu quero que você entenda, você quer curtir a sua vida, não é? Se você quiser curtir esta vida, eu vou lhe ensinar um caminho pelo qual você pode ficar super entorpecido, ao mesmo tempo super alerta. Como é isso para você? Olhe para mim. Estou o tempo todo bêbado. Mas, se você quiser, eu posso apenas ficar assim, desse jeito, a qualquer momento? Eu posso. Você nunca me viu? Eu posso ficar totalmente entorpecido a qualquer momento, porque o tempo todo eu estou ligado, o tempo todo plenamente consciente. É isso que precisa acontecer com a humanidade, não é? E todo ser humano é capaz disso. Eles simplesmente não prestaram atenção nessa direção, isso é tudo. Estão seguindo soluções baratas.